Sejam todos bem-vindos à semana de lives sobre captação de recursos. O tema é contrato de eficiência. Vou iniciar essa semana de segunda a sexta-feira e eu mudei o horário todos os dias para as 13 horas. Então, às 13 horas, na hora do seu almoço, e eu aqui tomando meu chazinho, vou iniciar sobre esse tema. Essa semana é só sobre o tema contrato de eficiência. Mas afinal de contas, o que é um contrato de eficiência? Quem pode fazer um contrato de eficiência? Um contrato no êxito, um contrato onde não temos ali a remuneração fixa, um valor fixo todos os meses. Você entende sobre isso? A quem interessa a captação de recursos? Prefeituras interessa a captação de recursos? Sim. Câmaras municipais interessa a captação de recursos? Também. Assembleias legislativas interessa a captação de recursos? Com certeza. Governos estaduais? E muito. Nós estamos vivendo agora aí o resgate na saúde. Milhões em contas das secretarias estaduais de saúde. E também a reprogramação do social. Milhões que sobram todos os anos da Secretaria Estadual de Assistência Social de vários estados do Brasil. Então, com certeza, a eles interessa sim uma consultoria. E você trabalha como consultor? Você já presta um serviço de consultoria em captação de recursos? Você gostaria de ampliar a sua consultoria? Quem sabe trabalhar em novos campos, em locais, em áreas na captação de recursos que você nunca antes atuou? Com certeza você compete esses vídeos dessa semana nos contratos sobre contratos de eficiência. E o terceiro setor? E as entidades privadas sem fins lucrativos? A vocês também interessa a captação de recursos? Será que entidades privadas sem fins lucrativos que executam projetos sociais, como por exemplo uma associação, uma fundação, um instituto, uma federação, uma confederação, uma casa de saúde, uma santa casa, um hospital, um lar de idosos, um sanatório, um hospital psiquiátrico, entidades privadas sem fins lucrativos que executem qualquer tipo de recurso, que executem qualquer tipo de projeto social, seja na saúde, na educação, no esporte, na cultura, todos vocês pertencem ao terceiro setor. São entidades privadas sem fins lucrativos. Não importa a nomenclatura, não importa o seu nome. E vocês, como que vocês captam recursos? A grande maioria não sabe nem por onde começar. A grande maioria apenas utiliza de bingo, rifa, para poder ter um dinheiro ali para manter o seu projeto social funcionando. Muitos contribuem com o projeto social com o próprio dinheiro do seu salário, dinheiro do seu próprio bolso, para manter o projeto social funcionando. Poucos buscam os recursos nas prefeituras, que fazem sim, que firmam parcerias com essas entidades, diretamente, através de convênios ou através de editais de chamamento público. Mas vocês poderiam buscar muito mais do que isso. E eu não estou falando que receber repasses do terceiro setor, quando ele recebe o repasse da prefeitura, eu não estou dizendo que não seja legal. Com certeza é bacana, toda estratégia é muito bem-vinda, mas tem muito mais do que isso. Só que quando o tema da live, que eu vou fazer a semana toda, de hoje, dia 16, até sexta-feira, dia 20, é o quê? É sobre o contrato de eficiência. E nós sabemos que o terceiro setor, a entidade do terceiro setor, não tem dinheiro. Não tem como pagar uma consultoria todos os meses para estar ali trabalhando. Algumas prefeituras não tem como pagar um escritório para elaborar projeto. Mas quem disse que somente elaborar projeto é captar recurso? A captação de recurso é muito ampla. Elaborar projeto faz parte disso. Acompanhar na execução também faz parte disso, porque muitas prefeituras, por exemplo, não têm nem os engenheiros do corpo técnico para ajudá-los na execução. E outras não sabem nem prestar contas. Você quer um exemplo claro disso? Por exemplo, a Lei Aldir Blanc. A última vez que a Lei Aldir Blanc esteve em validade foi no ano de 2020. Muitas prefeituras devolveram o recurso, porque alegaram que não sabiam como executar nem prestar contas. Olha que interessante, ela está voltando agora. Ela retorna agora junto com a Lei Paulo Gustavo. Então, o contrato de eficiência ele é muito bem-vindo, não só para o ente público, quanto para o ente privado sem fins lucrativos. E aí a pergunta que eu faço é, primeiro um chazinho aqui. A pergunta que eu faço é, por que não os entes públicos contratarem diversos consultores em captação de recursos? Por que não? Por que apenas uma única empresa? Ao longo desses anos que eu trabalho nessa área, e já são mais de 25 anos que eu trabalho com isso, é muito tempo, o que eu observei nesse tempo todo e vários gestores que eu vi passar nesse tempo todo na minha caminhada? Quando você conversa com o gestor, olha amigo, eu presto um serviço de captação de recursos. Quando você fala isso, vou usar o exemplo mais prático e mais comum de todos, que são as prefeituras.
Quando você chega para uma prefeitura e fala em captação de recursos, automaticamente ela já vem na cabeça dela emendas parlamentares. Quando você fala isso a uma associação, a uma fundação, a uma cooperativa, a um sindicato, eles também já lembram logo das emendas e dos parlamentares. Mas não existe só isso. Tem muito mais do que apenas as emendas. E as emendas são muito bem-vindas, mas tem muito mais do que isso. Inclusive agora, em 2023, as emendas dos deputados federais e senadores saiu de 19 milhões para 32 milhões de deputados e, se eu não me engano, 58 milhões de senadores. É muita grana, mas não tem só isso, tem muito mais do que isso. E ao longo da semana eu vou te apresentar o que são essas possibilidades e como você pode buscar esse recurso. E buscar esse recurso em um contrato com base no êxito. Já pensou nisso? Já pensou você contratar alguém para elaborar projeto, para acompanhar na execução, para prestar contas, para buscar as estratégias de captação, e você vai remunerar essa pessoa no êxito, e o recurso que vai remunerar ela, dependendo da estratégia, nem virá da sua entidade? Olha que incrível! O próprio recurso a ser captado paga o captador. Então, se nós partimos dessa premissa que o próprio recurso captado paga o captador, por que eu não ter vários captadores? Por que quando a gente conversa com uma prefeitura, ela fala, não, eu já tenho uma empresa de consultoria. Os caras são lá de Brasília, os caras resolvem tudo. E quando você verifica, os caras não resolvem tudo. Até porque ninguém domina tudo. Ninguém é um consultor, é um especialista em tudo. Você é especialista em determinadas áreas. Então são algumas áreas específicas. E aí eu te pergunto, por que eles falam, eu já tenho e eu não preciso de vocês? Porque eles pagam um valor fixo para aquela consultoria. Eu não sei se você sabe, mas por exemplo, em tratando-se de prefeituras, o valor geralmente pago a um consultor, dependendo do contrato, em tratando-se de prefeituras, o valor geralmente pago a um consultor, dependendo do contrato, é um valor de aproximadamente de 2 mil a chega a ser até 30 mil reais, o valor fixo que você paga para uma empresa de consultoria, dependendo do contrato. Olha que interessante. Então quando você fala, não, eu já tenho um consultor. Então já ter o consultor é porque você está pagando alguém ali fixo por mês. E se você não pagasse de forma fixa, mas fosse com base na eficiência, no êxito? Um valor que aquele consultor ele só iria receber se ele demonstrasse produtividade, se ele obtivesse êxito na captação. Se eu partir desse pensamento, eu consigo então ter vários consultores. E todos eles vão atrás de buscar recursos para a minha entidade, seja pública ou privada. E quem conseguir obtiver êxito, quem tiver êxito, vai receber. Já pensaram sobre isso? Essa é uma discussão que eu tenho trago já faz um bom tempo. De por que pagarmos valores fixos a consultorias em captação de recursos e não pagarmos um valor, por exemplo, com base no êxito, na eficiência, que seria muito mais eficiente, inclusive para o ente público. Então essa série de lives, e hoje eu estou iniciando com elas, serão lives rápidas para falarmos sobre esse tema. Por que uma Câmara Municipal não contrata uma consultoria em captação de recursos com base no êxito, na eficiência? Ou seja, não tem pagamento mensal. Não há pagamento mensal. O contrato ele vai estipular algumas regras e se aquela consultoria apresentar à Câmara Municipal êxito em algumas captações, ela vai receber. E dependendo da captação, a própria captação vai pagar a consultoria. Ou seja, a Câmara Municipal não vai pagar nada, a depender da captação. Olha que incrível! E isso existe. Isso está disponível. Você consegue trabalhar dessa forma hoje. E por que não se adota isso? Né? A pergunta que fica. Eu já pensei nisso várias vezes. Foi o que me motivou a fazer essa semana de lives. Para trazer para vocês esse assunto. Que eu acho muito interessante. Um assunto importantíssimo. Afinal de contas, falando de entes públicos, seria muito importante nós que prezamos tanto pela melhoria da sociedade, levar um projeto benéfico e um projeto melhor à população. Eu não vou estar atrelado, apegado a empresas de consultoria. Eu vou ter a meu dispor diversos consultores e compete a eles obtiverem êxito, terem produtividade, apresentarem resultados. Se não apresentar resultados, não tem o que se pagar. Eles não têm o que receber. E isso que é tão interessante que a Lei 14.133 de 2021 ela traz. Ela fala do contrato de eficiência, que para muitos juristas não se aplica a essa área, mas que com certeza seria muito interessante aplicar esse contrato de eficiência em um contrato com uma prestação de serviço de consultoria e captação de recursos. Ou seja,
Por que ter uma despesa fixa todos os meses de uma empresa que não me apresenta resultados? Não é isso? Por que não trabalhar apenas com base em resultados? Seja eu uma prefeitura, seja eu uma Câmara Municipal, que capta recursos. A Câmara Municipal capta recursos para a construção da sede dela, para reforma e ampliação, construção de auditório e por aí vai, equipamentos, veículos, maquinário e o custo de atividades. Ou, por exemplo, a Assembleia Legislativa, que nós sabemos que elas têm muito dinheiro, inclusive devolvem recursos todos os anos ao governo estadual, mas poderiam, por exemplo, apoiar o terceiro setor. E por que não ter isso no êxito? Ou você mesmo, que trabalha com um projeto social, representa uma entidade privada sem fins lucrativos, que busca recursos, só falta arrancar o cabelo da cabeça e não sabe onde tem as melhores fontes, onde buscar recursos para sua entidade, e vocês podem ter isso em um contrato no êxito, na eficiência. Ou seja, contratar consultores em captação de recursos que só irão receber se apresentarem resultados. Isso está disponível tanto para entes públicos quanto privados. E é aí que viria a diferença. Ou seja, eu não teria exclusividade com ninguém. Não teria exclusividade. Eu teria a meu dispor diversos captadores. E vamos lá, pessoal. Quem se apresentar resultado vai receber. Quem não apresentar, sinto muito. Mas, Márcio, como se daria isso, por exemplo, num contrato com prefeitura? Então eu vou te falar aqui num contrato com prefeitura, eu vou citar um exemplo de contrato com prefeitura e um exemplo de contrato com entidades sem fins lucrativos. E ao longo da semana, né, terça, quarta, quinta e sexta, estarei aqui com vocês às 13 horas, nesse horário do almoço, que foi o melhor horário que eu achei, às 13 horas para estar falando com vocês essa semana só sobre esse tema. Então um exemplo de um contrato de eficiência com a prefeitura eu vou usar aqui no caso a Secretaria de Saúde. E isso aqui serve tanto para a prefeitura quanto para o estado. As secretarias de saúde, elas têm um repasse chamado custeio, que é o repasse que eles recebem do governo federal para que eles possam pagar as despesas como contratação de pessoal. Você que é enfermeira, você que é médico e trabalha na rede municipal ou estadual, você que é técnico de saúde, você que trabalha e tem alguma função na Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, o seu salário, uma parte dele, vem de um repasse feito pelo Ministério da Saúde, que é o repasse de custeio. E quando tudo não é feito da forma como deveria ser, vou tratar dessa forma, o Ministério não repassa tudo aquilo que deveria repassar. E tem como identificar isso. E quando o Ministério não repassa o que tem que repassar, ou seja, eu não recebo tudo que eu deveria receber do Ministério, e para que eu mantenha o trabalho como eu tenho que manter, o atendimento à população, eu tenho que dispor mais do meu dinheiro, do cofre, do tesouro, do dinheiro da Prefeitura do Estado, que recebe através de arrecadação de impostos e em outras fontes. Ou seja, quanto maior a minha falha na gestão, nas informações ao Ministério da Saúde, para que eu não receba aquilo que eu deveria receber, maior será a fatia da minha pizza na divisão do orçamento do município ou do Estado para a Secretaria Estadual. E aí eu prejudico todas as demais secretarias, eu prejudico todo o ecossistema. Mas tem como identificar isso. E quem sabe eu contratar uma consultoria com base na eficiência, no êxito, para que ela identifique isso e ela corrija esse fator. Tem municípios que a diferença chega aí para casa dos bilhões anualmente. Bilhões esse erro. Então imagina você ter uma consultoria no êxito, ela não tem pagamento fixo por mês. Então para que eles recebam alguma coisa, eles têm que demonstrar resultados. Eles têm que apresentar resultados. Olha aqui meu amigo Joel aqui do Grupo Capta Brasil. Seja bem-vindo, Joel. Deixa eu adicionar aqui. Resultados para esse repasse do custeio. E se o que eu estou falando é verdade, está acontecendo em mais de 90% dos municípios e estados brasileiros, algum resultado terá que ser apresentado. E essa consultoria só vai ser paga se tiver resultados. E aí, Joel, tudo bem? 100%. Como é que tá aí no Parque Maria? Solzão que nem aqui? Hoje está fazendo um solzinho bom, mas tem chovido bastante aqui na região. Graças a Deus. Isso, meu amigo. Hoje, essa semana, né, eu tinha avisado lá no Capta Brasil, eu vou fazer uma semana de live sobre contrato de eficiência, sabe, Joel? Uhum. Aí em Rio Maria, no Pará, no estado do Pará, e eu estou falando aqui de Campinas, São Paulo, aí em Rio Maria, com certeza, os contratos que a prefeitura tem com empresas de consultoria são contratos fixos, pagamento todo mês, independentemente de produtividade ou não. Certo ou errado? Certo. Então, e essa semana eu estou só esperando a gente sentar direitinho, mas nós vamos fechar aqui um no êxito. Você pode ficar tranquilo que isso aí está tudo certinho. Estou só aguardando a gente ter um tempinho para poder sentar. Joel, imagina aí em Rio Maria se a prefeitura resolvesse fazer um contrato no êxito com 10 captadores, 10. E esses
captadores, Joel, eles só iriam receber alguma coisa se apresentassem resultados, se produzissem algo, se obtivesse o êxito. Tu acha que esse formato, esse modelo de contrato seria melhor? Ou seja, não haveria pagamento mensal para esses captadores. Eles só recebem se apresentarem resultados. 10 captadores. Tu acha esse formato melhor ou o formato onde eu tenho uma empresa que eu pago ela um valor fixo, independentemente se ela produz algo ou não? Para a gestão é muito melhor no êxito, porque ele pode contratar várias consultorias e aquela que obtém o resultado vai receber. Isso fica bem melhor para todo mundo, tanto para a gente que trabalha na área, que quer oferecer um bom trabalho, que já conhece, quanto para os gestores, que vai ter a oportunidade de ter um grupo de especialistas trabalhando para eles e só vai receber se conseguir resultado positivo. Para a gestão é muito bom. Exatamente, meu amigo. O Eugeniano está aí na live. Seja bem-vindo, Eugeniano. Também no Capta Brasil. Então é isso. Então eu estava dando um exemplo aqui, sabe, Joel, desse da prefeitura. Agora eu vou dar um exemplo do terceiro setor, uma entidade sem fins lucrativos. Você que tem um projeto social que vai nos assistir aqui, sabe, Joel? Esse vídeo vai ficar gravado e vai ser a semana toda, né? Do dia 16, 17, 18, 19 e 20. Do dia 16 ao dia 20 de janeiro, eu vou estar aqui todos os dias às 13 horas. Nesse horário aqui, na hora do almoço. Bem rapidinho, uma live rápida. Então, você que é do terceiro setor, que trabalha com entidade privada sem fim lucrativo, uma associação, sabe, Joel? Associação de bairros, associação de moradores, uma associação, uma cooperativa, um sindicato, uma fundação, não importa o nome, é uma entidade privada sem fins lucrativos. Um exemplo para você. Você tem um projeto social voltado à área que for, seja esporte, cultura, educação, saúde, não importa. Um hospital, por exemplo. E aí, digamos que você contrate um consultor em captação de recursos, ou então monte uma equipe na sua instituição. Algumas têm, né? A própria equipe de captadores de recursos. E você paga um valor fixo todo mês para eles. Mas não há produtividade, não há uma exigência de produtividade, não há uma exigência de resultados. Mas e se você contratasse uma pessoa ou uma empresa que ela só iria receber se apresentasse resultados? Só iria receber se tivesse êxito. E dependendo, no terceiro setor, do êxito, o próprio recurso captado paga a empresa. E a minha instituição não paga essa empresa. Porque o próprio recurso vai ter uma parte dele que vai ser destinada à empresa e vai cobrir esses custos da empresa com a elaboração do projeto, estratégias, execução e prestação de contas. Já pensou sobre isso? Muito bom mesmo. Isso é importante, as entidades do terceiro setor já tomando conhecimento dessas facilidades, dessas oportunidades, que a maioria realmente não tem nem conhecimento. Mas se tem uma oportunidade, seria muito bom que todos entendessem o esforço é muito grande para que essas entidades entendam as facilidades, as oportunidades que existem. Fundamental isso aí, é muito bom. Pois é, meu amigo. Obrigado por participar comigo aqui, tá? É live rápida. Todos os dias, de segunda a sexta, sobre esse contrato de eficiência. Hoje eu fiz só a abertura, amanhã eu vou trazer mais alguns exemplos bem interessantes. E aí, quem quiser participar também, seja bem-vindo. Todos esses dias às 13 horas. Valeu, meu amigo. Até o próximo encontro. Obrigado aí por participar. Valeu. Tchau, tchau.